Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as terças-feiras nós temos uma personalidade que contribui para o futebol brasileiro e mundial. E hoje, com imensa alegria, temos aqui conosco Gabriel Puopolo. Ele é psicólogo da base do São Paulo e também é instrutor da CBF Academy. Uma pessoa que eu conheci o ano passado dentro do Clube Atlético Paranaense, num trabalho que a gente fomentava o pensar em torno de neurociência, e um parceiro já de longa data da Universidade do Futebol, e quem sempre nos apresenta essas grandes personalidades é o Mestre Medina. Então, Gabriel, adorei te conhecer o ano passado, adorei essa jornada que a gente está construindo aqui agora oficialmente junto com a universidade também. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou já começar com uma pergunta curiosa. Você que começa no esporte, se interessa pela psicologia, tem aquela frase que você usou esses dias: um profissional do esporte que se interessa por psicologia ou um psicólogo que se interessa pelo esporte? Conta um pouco sobre você, bem-vindo. Obrigado, Lu, obrigado. Primeiro, a recíproca é muito verdadeira. Eu fico feliz pelo convite de poder ter esse espaço para falar um pouco sobre essa área que eu gosto tanto. E é um pouco nessa linha, assim. Esse foi, na verdade, o meu dilema lá atrás, no começo da minha vida acadêmica e tal, que eu começo pelo esporte. Minha primeira graduação é como bacharel em esporte. E aí eu conheço a psicologia, passo a ler as coisas e não entendo nada, mas fico encantado com aquilo tudo lá do Freud, do pessoal da psicologia. E aí a questão era, eu me torno um profissional do esporte que entende de psicologia ou me torno um psicólogo que aí entende de esporte. E aí, felizmente, né, tomei a grata decisão de me enveredar pelo campo da psicologia, que eu sinto que, para mim, pelo menos, me pareceu não só mais interessante porque também sou clínico, e aí tem uma outra questão envolvida aí, mas porque até me ajuda muito mais a partir do lugar do psicólogo, olhar para os fenômenos esportivos, né? Pensando na minha pessoa em específico, no profissional que eu pretendia ser e tal, faria muito mais sentido a minha atuação dentro do esporte a partir do lugar de psicólogo do que a partir do lugar de um bacharel em esporte. Foi esse o dilema. Esse E foi dilema e assim essa que eu resolvi escolha, né? ele. Exatamente. Que bom. E, Gabriel, antes da gente entrar nas questões Uhum. específicas, eu gosto muito também desse seu lugar de fala, né, na formação, que você faz atendimentos pessoais, mas tem esse olhar para o atleta, para o treinador, nós vamos falar sobre isso nesse bate-bola. Mas a gente também se interessa muito pela questão da cultura, né? Sim. Porque tudo tem a cultura do clube, tem aquele ambiente que a gente está inserido. Fala Uhum. um pouquinho sobre isso. Como você tem também militado forte nessa questão mais ampla, que eu gosto de chamar muito de guarda-chuva. Sim. É que para mim, assim, acho que até por isso que talvez a gente consiga, a gente teve esse de bater o santo, assim, né? Porque a gente pensa muito parecido nesse aspecto. A minha militância esses anos todos vem sendo nesse sentido, né? De entender que por mais que sejam úteis os protocolos e os procedimentos de treinamento de habilidades psicológicas, a questão do atendimento individual ao atleta ou mesmo trabalhos coletivos e tal, o psicólogo ele precisa, tal como um profissional de recursos humanos, por exemplo, ele precisa entender a organização inteira como o seu paciente, digamos assim, né? Então, o psicólogo, ele não é um psicólogo daquele time em específico, embora eu seja, por exemplo, eu tenho minha atribuição lá com uma categoria específica na base do São Paulo, mas eu procuro me colocar como um psicólogo da instituição. E tal como um psicólogo clínico, olhar para a instituição e entender suas contradições e procurar apresentar, oferecer soluções para essas contradições, porque eu entendo que cuidando da cultura, entendendo a cultura e trabalhando a partir dela, a gente consegue atingir pensando no macro, né, e cuidando do macro, a gente atinge o micro, né? E ainda mais, militando numa área de formação de atletas, dentro de uma instituição específica, é fundamental você poder ter clareza a respeito de qual é a cultura dentro da qual você está inserido para poder formar atletas que se encaixem nesse perfil, né? E que a cultura da instituição, ainda mais considerando o peso da instituição e a força e a profundidade da sua cultura,
podem muito contribuir para a formação desse atleta, né? Então, quando vai pensar em cultura, é pensar nesses códigos, pensar nesse jeito de funcionar, nessa mitologia da instituição, nessa maneira como as pessoas se relacionam ali dentro, como elas se entendem enquanto pertencentes àquela comunidade. E à medida que você vai entendendo isso e procurando ajudar a todos a ficar claro em relação àquilo, a impressão que eu tenho é que o resultado, até pensando, eu trabalho com desempenho também, trabalho com rendimento, o desempenho tende a ficar melhor, né? Uhum. Eu costumo brincar de que eu me sinto enxugando o gelo se eu estiver só lá trabalhando com a ansiedade de um determinado atleta e tal, se eu não estou cuidando da instituição como um todo. É aquela velha frase, né? Precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, para criar uma criança. Exato. Então, eu estou numa aldeia, eu estou num centro de formação de atletas, né? Mesmo que fosse Uhum. um centro de treinamento de uma equipe profissional ou de uma escola, você tem que pensar na cultura do lugar como um todo para você poder atingir ali a parte específica. Eu gosto demais desse seu lugar de fala, porque você me faz pensar também, né? Você tem um olhar a partir do ser humano, você entende que não existe ele sem entender o contexto, Sim. né? No meu lugar de fala, que é de estratégia e gestão, eu sempre costumo falar que, quer dizer, não existe estratégia, gestão sem o ser humano, porque afinal Exato. de contas nós estamos fazendo um todo e as escolhas, mas quem vai atuar é o ser humano, por mais Perfeito. que o mundo esteja assim de tecnologia, né? Claro. Tecnologia humana. Vou passar a bola para o Medina. Gabriel, em um texto seu publicado pela Universidade de Futebol sobre avaliação das categorias de base, Sim. você comenta sobre o mito do perfil, né, do jogador de futebol, referindo-se à complexidade, que é entender, avaliar e contribuir para o desenvolvimento de uma forma mais ampliada do atleta, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso aí, sobre, né, essa complexidade que é o futebol e entender o jogador de futebol para poder desenvolvê-lo. Perfeito. Bom, a pergunta vai no sentido assim, o texto, quando eu escrevi, aí de onde vem a sua pergunta, vai a partir de um questionamento que é muito comum para os psicólogos dentro do futebol, né? Esse atleta tem perfil, né? E aí a resposta é perfil de quê? Cara pálida. E aí entra até na questão da cultura, né? Qual que perfil é esse? Mas mesmo assim, a resposta talvez vá no sentido de pensar que não é à toa que o futebol conquistou a humanidade, né? A humanidade elegeu o futebol, né? E por quê? Porque talvez seja de todas as modalidades esportivas que os ingleses, europeus, sei lá, o mundo conseguiu inventar, é a mais democrática delas, né? Ao longo da história você vê craques de todos os perfis. Então, o perfil que eu penso é quanto mais o cara é ele mesmo, melhor ele consegue jogar, se ele tiver naturalmente aptidão, talento e tal, né? E se desenvolver para isso. Então tem essa questão de até uma militância em prol de evitar encaixotar as pessoas, então transformar todas elas, uniformizá-las, então o cara tem que ter aquele perfil específico, né? E eu acho que a gente acaba não aproveitando toda a criatividade, até que o próprio jogador de futebol brasileiro é caracterizado. Então, quanto mais autêntico ele for, e isso é muito presente, tem vários estudos nas áreas empresariais falando sobre a autenticidade da liderança, empresas autênticas. Então, eu luto muito em prol da questão da autenticidade, do respeito à singularidade humana, né? E aí, por isso, sou um pouco contra, digamos assim, o estabelecimento de um perfil específico, quadrado, para encaixar os atletas, né? Então, tem uma matriz ética aí também, até como psicólogo e tal, de batalhar em defesa da singularidade humana, da particularidade das pessoas, e porque tem um efeito prático isso também, né? Quanto mais cada um for quem é e tiver consciência de que ele precisa pertencer, precisa trabalhar em equipe e tal, mas o cara tá ali em contato com quem ele é mesmo e é valorizado por isso, ou seja, quanto mais um grupo, seja um time de futebol especificamente, seja um clube de futebol, seja uma nação, quanto mais puderem ser toleradas as diferenças, né, e as diversidades, mais forte se torna esse grupo, mais forte se torna essa nação. A gente está vivendo, inclusive, questões nacionais em torno disso. Então, a questão de falar do perfil é, primeiro, tem uma complexidade muito grande aí em você atribuir o que é o perfil,
né? É o perfil do Santos, é o perfil do São Paulo, ou seja, é a cultura, o cara tem mais a cara de uma determinada cultura ou não. Aí é uma coisa. Então tem a ver com as afinidades, tem a ver com os encaixes, tem a ver com as preferências. Mas eu trabalhar para transformar cada um dos meus atletas ali, cada um dos atletas do clube, num perfil específico, meio como uma cama de Procusto, né, que é um mito grego, no qual havia um estalageiro num caminho entre duas cidades gregas, e aí o cara oferecia hospedagem, só que a cama tinha um determinado tamanho, e você tinha que se adequar a esse tamanho. Quem era menor do que a cama, ele esticava até ficar do tamanho da cama. Quem era maior do que a cama, ele cortava as pernas para encaixar na cama. Então, eu não estou ali para formatar, tal como uma cama de Procusto, os atletas. Eu estou ali, na verdade, para batalhar pela emancipação deles, pela autenticidade deles, pela autonomia deles, né? E por isso a questão do perfil, né? Tá? Você fala em cama, me lembra alojamento, né? Vou emendar uma É, pergunta em relação uhum, a alojamento, né? Como é que você vê, você que convive, tem uma experiência larga, além de ter a experiência do dia a dia, você uhum, é um profundo estudioso dos temas que você procura colocar na prática, né? Essa vida, né, do atleta que tem o sonho de ser jogador de futebol ali na base, né, e que vive muitas vezes confinado, com muitas restrições, né, privações até, né, não em todos os clubes, mas na grande maioria dos clubes de futebol brasileiro. Como é que você vê essa questão, né, desse distanciamento familiar, né, entre outros aspectos que você uhum, queira fazer o comentário? Como é que você vê sim. aí o teu papel como educador, como profissional, né, que se preocupa com essas Uhum. questões? Como é que você lida com isso? Talvez a palavra-chave você acabou de dizer, que é um psicólogo que trabalha dentro de uma instituição ainda mais de base, ele tem que se colocar também no lugar de educador, não só de um psicólogo, digamos assim, né? Ele é um educador, tal como são os psicólogos, por exemplo, em projetos sociais e tal. Esse é um dilema grande de aquartelamento dos atletas, né? A coisa de alojá-los, na verdade, é aquartelá-los ali, né? Então, muitas vezes acaba por uma série de fatores, aí tem questões de herança da própria história da educação física, que você entende disso muito bem, de transformar o alojamento de atletas como se fosse de fato num quartel, com uma disciplina militar e tal, que muitas vezes é muito prejudicial para a própria formação, né? O Menta, que é um dos grandes treinadores que nós temos lá no São Paulo, a gente tem altas discussões a respeito, assim, bons debates a respeito da influência dessa coisa fechada, encerrada na própria criatividade do atleta, na possibilidade dele encontrar soluções, dele ter autonomia dentro de campo e tal. Só que, na verdade, tem uma realidade que o Brasil é um país continental, cabe a Europa inteira aqui dentro, né? Então é fácil para a Inglaterra dizer que você não pode alojar atletas que não morem a mais de 150 quilômetros de casa, porque das duas uma, ou quase não tem nenhum outro lugar muito longe, ou ele pega a família do cara, porque tem o poder econômico, e coloca a 150 quilômetros do clube. O Brasil é diferente. Então, sem dúvida que há esse dilema de como que se sana isso, de pegar um garoto que vem lá do norte do país, do nordeste, do sul, e tem pouco contato com a família, né? Embora hoje possam se pensar alternativas, até questão de via, como a gente está conversando aqui agora, e por aí vai, né? Mas a questão maior, talvez, eu acho que é de mentalidade, e aí voltamos à questão do educador e voltamos à questão da cultura, de como é que você transforma aquele lugar que muitas vezes pode parecer um quartel, numa escola, né? Então, como é que você transforma a cultura, a mentalidade de um ambiente como um todo numa escola, que ao invés de apenas reprimir e suprimir e ser uma cama de Procusto para os atletas, né, tal como uma fábrica, né, que você vai fazendo, os produtos são iguaizinhos, né, o shampoo que você compra um dia, depois você vai comprar de novo, é o mesmo shampoo, tem o mesmo tamanho, tem o mesmo cheiro, o carro é igualzinho, não é para a gente produzir atletas em série dessa forma, né? Como é que você transforma isso numa escola? Né? E aí, por exemplo, um case interessante para vocês, né, que gostam da parte prática, assim como eu. Anos atrás, eu recebi uma ligação, depois do meu expediente, do meu horário e tal, do gerente da base, falando que havia rolado um furto de comida na cozinha.
Então, alguns atletas, para quem não conhece o CFA de Cotia, o CFA de Cotia tem uma parte de campus, aí tem um refeitório, aí tem um morro grande assim, em cima tem um hotel e um alojamento mais bonitinho onde ficavam os atletas, né, mais velhos. E aí o pessoal havia descido ali e conseguiu entrar por uma janelinha no depósito da cozinha e roubado ali umas barrinhas de cereal, uns docinhos, alguma coisa assim. E aí ele me liga querendo se vingar dos meninos, né? Como é que a gente faz para punir esses garotos? O que você me sugere? Eu falei, peraí, não vamos pensar em punir ninguém ainda, vamos entender o que aconteceu. Aí fui lá no dia seguinte, a gente sentou, conversou, ele me explicou o que aconteceu, o que os seguranças haviam dito, não sei o que e tal. Falei, bom, isso aqui, na verdade, não é um crime que eles cometeram, eles estão na casa deles. Quem que não está em casa de vez em quando acorda de madrugada e vai lá pegar uma barrinha de cereal no gabinete da mãe, né? A questão é sintomática. Aí ele fala, você é psicólogo, acha que tudo é sintoma? Claro que é, porque tem uma questão, é um sistema ali, e se há um comportamento como esse comportamento tem uma razão de ser e tal. E aí foi escutar os atletas, né, que estavam envolvidos e que assumiram. E assumiram e falaram assim, o ano passado tinha lanche à noite quando a gente voltava da escola, esse ano não tem mais por questão de corte de custos e tal. A gente fica varado de fome às 11, meia-noite, quando a gente chega com o ônibus da escola. E aí a gente foi lá, invadiu e pegou a comida. Tá, mas vocês não podem fazer isso, de pular pela janela. Como é que a gente resolve isso? Aí criou-se uma comissão de atletas para reivindicar junto à gestão uma solução para a alimentação desses atletas após o retorno deles da escola. Porque eles treinam lá 2 períodos, à noite vão para a escola e voltam, chegam 11 e pouco da noite lá na casa deles, que é o alojamento. Então, nesse processo, eu não estou entrando numa atitude punitivista, de punição desses atletas, sino de uma pura repressão. Eu estou garantindo uma mediação de diálogo entre o corpo discente e o corpo docente, né? Eu estou garantindo o poder de voz e de lugar de fala para esses atletas, estimulando a organização civil entre eles, a organização política entre eles, e estou alertando a gestão de que há dilemas vividos por esses atletas que vão para além de uma mera questão de cumprimento de disciplina, de horários e de posturas e tal. Então, assim, isso é tratar a instituição como uma escola. Por que você não tem grêmio estudantil nas categorias de base? Tem grêmio estudantil em escola. Por que você não tem grêmio em base? Você está exercitando liderança. E vou dizer, esses garotos são garotos que estão brilhando hoje em dia no profissional, fora do país, aqui dentro do Brasil e tudo mais. O Gabriel, eu vou só, antes de passar para o Rafa, continuar nesse exemplo, como você disse, na prática. Eu vivi uma situação aí junto com Medina, de um dos trabalhos que a gente estava fazendo de campo dentro de um clube, que me reforçou a minha alegria, a minha escolha de também atuar no futebol, né? E ter feito a escolha dessa indústria aí num portfólio que eu gosto tanto. Que foram 2 situações que eu queria que você comentasse. A primeira foi a alegria desses meninos estarem dentro de um alojamento, dentro de um CT, e a gente presenciar os meninos jogando, era beach tênis, né? Eles jogando beach tênis, e aí quando veio um fez o ponto e gritou gol. Então, para mim, aquilo ali foi... E era uma alegria, né? Então, foi uma forma, né? Se os nossos filhos são treinados em multisportes e depois fazem suas escolhas, aquilo para mim me tocou muito. E a segunda situação que a gente viveu, acho que essa é mais profunda, a gente até atuou, Medina e eu, e o clube veio e fez uma aceleração do processo, que foi ouvir, dentro de um processo de entendimento do clube todo, uma senhora da cozinha que ficava à noite falando com a gente assim, olha, já que vocês estão aqui para fazer conexões, interconexões, e entender que todos jogamos o jogo, que é o nosso mantra aqui na universidade, né? Eu queria que vocês me ajudassem como que eu acolho, ou me refiro, ou me dirijo, ou reporto uma situação que eu vivi recente, que foi um menino chegando para mim chorando à noite, dizendo que tinha acabado de receber a notícia que a mãe estava com câncer. Então, a gente instigou um movimento que foi muito legal. Quem acabou liderando esse trabalho foi a psicóloga do clube, que foi começar até a conversar com essas senhoras da cozinha, começar a conversar de uma forma mais larga, não uma formação de psicologia, mas nessa base do acolhimento que desenvolve o ser humano, aquele atleta que está ali.
Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque Sim. eu achei de uma riqueza imensa. Bom, primeira coisa, da alegria dos garotos e de ter uma quadra de beach tênis dentro do CT, né? Então, assim, a variabilidade de repertório, ela também é parte do processo de formação esportiva. O professor João Batista Freire, o Alcides, que é outro parceiro aí, que vocês conhecem, Scaglia, eles são expoentes em dizer, o próprio professor Medina, fala da pedagogia da rua, né? A pedagogia da rua vai muito além de simplesmente jogar futebol na rua. E por muito tempo vai tudo aquilo que é vivido de maneira espontânea, de maneira autônoma e tal. Então, e a lógica, como eu estava falando, da base hoje em dia é uma lógica fabril, né? Porque você mesmo falou da indústria do futebol, né? Futebol, de fato, é uma indústria, mas é uma indústria do quê, né? É de atletas, então a gente está produzindo atletas em série, e aí é simplesmente pegar e, tal como cavalos de corrida, tal como, sei lá, animais para o abate, a gente está colocando eles em alojamentos, engordando eles, ensinando técnicas específicas, cobrando desempenho, e aí joga para o moedor de gente, né? Que é uma frase que eu falo há muitos anos e que também é compartilhada pelo professor Diniz, que o futebol é uma máquina de moer gente. Então, como é que a gente humaniza esse processo? A gente é pegar garotos que são adolescentes ali e, de repente, oferecer dentro da estrutura do... E não precisa de muita coisa, não precisa de estrutura, não. Né? Você comprar papel de seda, varinha japonesa e linha para fazer oficina de pipa com esses garotos custa muito barato, custa muito pouco. Você, para quem tem o CT perto da praia, levar eles aos fins de semana para curtir uma praia, custa muito pouco. Né? Então, assim, oferecer uma variabilidade de experiências é útil para a formação, inclusive. Né? E aí esse acaba sendo um tiro no pé aí da base que trabalha nesse nível. Eu tenho falado isso bastante, a gente muitas vezes sem se dar conta a gente acaba reproduzindo uma lógica que é essa lógica fabril, e mais do que isso, né? Uma lógica que é muito pesada para a cultura brasileira, que é a lógica de comprar e vender jogador. Né? Se eu não me engano, faz uns 132 anos que a gente não compra e vende mais ninguém aqui no Brasil. E o Brasil foi o país que mais comprou e vendeu gente, o Brasil foi o último país a parar de comprar e vender gente. A gente também tem que estar atento a essas coisas. Quando a gente vai humanizar o processo, a gente tem que entender a questão cultural, o contexto dentro do qual a gente tem que estar humanizando. Não é Mudar os só... conceitos, né, Gabriel? Mudar os conceitos. Exatamente. Nem outro nessa linha que me incomoda muito é ouvir tratar jogador como peça de reposição, né? Exatamente. Precisa de reposição, de peça de reposição. Exatamente. Como se fossem peças naquele quadro tático ali, magnético que os professores têm. Né? Então, se humanizar, a gente tem que, em certa medida, condenar ou, sei lá, revelar o aspecto tóxico que tem essas coisas, né? Esses termos, essa lógica. E aí pensar isso, a alegria deles, e claro, eles estão identificados com o futebol, então eles fazem um ponto e gritam gol. Mas eles estão lá jogando beach tênis, eles estão num ambiente que os acolhe, um ambiente que é amplo, né? Muitos vêm de uma realidade em que a vida é mais apertada, né? A casa é menor, muito mais gente é entulhada. De repente ele entra num CT que tem um campo de futebol tem 7.000 metros quadrados, né? Então o cara tem aquela amplitude toda, ainda mais lá pensando no CFA, tem todo um cuidado com a estética, com o cuidado, então o cara está realmente bem acolhido ali. Então ele se sente feliz por estar ali, naturalmente tem um sonho de se tornar atleta, então a gente poder valorizar isso e oferecer dentro daquela estrutura, com criatividade, sem necessariamente gastar rios de dinheiro, uma variabilidade de repertório de experiências, né? Então, o quanto que é permitido a música, o cara aprender a tocar um instrumento, o cara jogar xadrez, o cara fazer oficina de fotografia, o cara, sei lá, ter uma biblioteca lá dentro, ter uma lan house lá dentro, sei lá o quê. Campeonatinho de, sabe, fazer coisas que, em meio à ludicidade, também ofereçam variabilidade de experiência. Isso é uma coisa que está conectada com a tua outra pergunta, que é como é que a gente transforma um centro de formação numa escola, é você garantindo que do porteiro ao diretor, todos entendam que estão numa escola ali, né? O meu filho estuda numa determinada escola. Eu, antes de colocá-lo, matriculá-lo nessa escola, eu fui a essa escola com a Flávia, com a minha mulher, para a gente conhecer a escola e entender qual que é a cultura dessa escola.
que eles entendem sobre ser humano, porque eu tô compartilhando a educação do meu filho com eles, né? E aí eu passo a entender que, primeiro, eu me identifico com essa cultura, a maneira como eles entendem o ser humano e tudo mais, e aí eu passo a perceber que o seu João, que é o porteiro, gente boa ali da escola, ele é o cara que tem a bola. Então a bola fica com ele. E aí no recreio, quando a meninada quer jogar, ele é o cara que media para quem ele empresta a bola. E ele é o cara, muitas vezes, convidado a ser o árbitro em contendas entre as turmas, porque aí tem o 4º ano contra o 5º, o 5º contra o 6º, e aí pode dar ruim, e eles chamam o seu João para ser o mediador. E o seu João é o mediador que media aquelas coisas dentro de uma cultura específica que é o daquela escola. Então, ele entende que ele está numa escola. A moça, a tia da cantina ali, ela vai negociar troco e vender fiado para o meu filho e tal, ela vai fazer isso negociando com ele dentro de uma lógica de desenvolvimento escolar, daquela filosofia, daquela cultura. Então, eu sou muito a favor, e esse trabalho vocês me contaram quando eu estive lá no clube, né? E eu fiquei encantado com aquilo, porque é isso, o sonho de você trazer essas pessoas que são as cuidadoras, de fato e direito, são as pessoas que alimentam os meninos, são os caras que garantem a segurança, são as pessoas que limpam os alojamentos, que cuidam dos campos, e falar assim, bicho, você é importante para a formação, porque precisa de uma aldeia inteira para criar essa rapaziada aqui. Então, eu sou totalmente a favor, e por isso que a questão de método, do trabalho de psicologia e da pedagogia, do serviço social, das humanidades dentro do futebol, que é de trabalhar no sentido mais amplo, de olhar para a cidade inteira, olhar para a aldeia inteira, claro, sem perder de vista o indivíduo, o cidadão, mas olhar o aldeão, né? Mas olhar para a aldeia inteira. Gabriel, queria te fazer uma pergunta. Eu vi uma Diga lá. fala sua em que você cita uma pesquisa científica em que discorre que a maior parte das crianças e adolescentes que desistem da prática esportiva o fazem por causa de uma relação tóxica com os treinadores. Sim. Como é que você administra isso aí dentro do seu dia a dia, na sua profissão? Essa é uma pesquisa de uma psicóloga americana, mas ela leciona na Inglaterra, que virou um projeto bem interessante aí, que ela conseguiu identificar de que boa parte, eu não sei, não lembro exatamente o percentual, Rafael, da garotada que abandonava a prática esportiva regular ou fazia em função de questões de relacionamento com os técnicos, né? E isso virou até uma questão de saúde pública, ela conseguiu grana da União Europeia para poder fazer um projeto de capacitar os treinadores e professores para poder desenvolver climas de aprendizado, de ambientes de desenvolvimento mais saudáveis e tal, né? Como eu vejo isso? Isso é parte da conversa de entender que o treinador ele é uma figura de altíssima importância dentro do processo de formação, ou mesmo, porque assim, eu falo de formação, eu não estou falando apenas em relação à parte de formação de base, né? É importante, sim, mas se a gente for considerar, e falando com toda sinceridade, qual que é a média de idade de uma equipe profissional de futebol? São garotos ainda. Qualquer outro estudante universitário que tem 24, 25 anos, você vai tratar de garoto. Por que um atleta de futebol não? Só porque ele é um atleta de futebol? Então, assim, a lógica desenvolvimentista, a lógica de pensar no desenvolvimento deles, tem que estar presente numa equipe profissional também. Porque senão você está apenas reproduzindo a coisa do moedor de gente, né? Então, assim, qual que é a questão com o treinador? E aí a gente tem um grande exemplo no Diniz de relacionamento humano, né? De como é que você ajuda o treinador a entender que ainda que ele tenha uma função ali de orquestramento daquelas individualidades, daqueles talentos, seja na base ou no profissional, em nome ou em prol de um determinado tipo de desempenho e um resultado a ser atingido, ele também pode ter uma outra camada de relacionamento no aspecto humano. E aí, junto dessa pesquisa e com todos os meus estudos, a minha dissertação fala muito disso e tal, desse campo de relacionamento humano, né, ele é essencial para o próprio desempenho.
Então, a minha fala sempre é assim, ó, eu não estou falando para a gente humanizar o processo, e aí o treinador conseguir se relacionar de forma mais humana com os seus atletas, poder entendê-los como seres humanos, tal como ele também é, e ele também está passível de ser acolhido por um psicólogo, ou por um sistema mais humanizado, né? Só porque eu sou psicólogo e tenho que defender o meu emprego e tenho que falar, é legal fazer isso, vamos lá. Não, é porque tem reflexos no desempenho. Tem reflexos. Vá atrás e procurem e pesquisem. Eu tenho me dedicado há muitos anos a estudar isso. Todos os treinadores de alta performance, treinadores de alto nível do futebol e fora dele, conseguem desenvolver uma qualidade, muitas vezes, intuitiva, esse tipo de relacionamento humanizado com seus atletas. Desde o Phil Jackson, Greg Popovich, Mourinho, Guardiola, cada um dentro do seu perfil, cada um dentro da sua também autenticidade, mas todos conseguem estabelecer esse relacionamento em estéreo, sabe? Num canal ele é o treinador, ele é o cara que está convocando, desconvocando, pondo no banco, pondo titular, tirando fora do time, gritando no treino e tal. No outro ele é um cara que se relaciona, né? Então, como é que eu ajudo? Porque é isso. E aí eu tenho muito cuidado em falar isso, porque eu tenho muito apreço pelo treinador. Eu participo lá na Academy do processo de formação dos treinadores, né? E o meu trabalho vai muito no sentido de como é que eu posso ajudá-los a eles construírem um jeito de conduzir suas equipes mais autêntico, mais próprio, né? Não chegar lá dando formulinha de como manipular atleta. Eu falo isso muito para eles. Eu não vim aqui para ensinar vocês a manipular atleta, porque outra fala muito presente, né, professor? É assim, como é que eu faço para tirar o melhor do atleta, para extrair o melhor do atleta? Você não extrai nada de ninguém. Tirar de alguém alguma coisa. Como é que você cria um ambiente, tal como um maestro, como é que você cria um ambiente para que cada músico se sinta parte efetiva, parte contribuinte da orquestra? E possa, sem dúvida, seguir uma partitura, mas ir acrescentando camadas de interpretação e a sua felicidade, a sua vontade, a sua motivação de estar ali. Então, um técnico, tal como um maestro, é um cara que está criando campos de sentido, tal como um bom líder, está criando campos de sentido para que cada um possa se sentir pertencendo, se sentir valorizado, se sentir feliz de estar ali. E naturalmente empenhado e querendo batalhar em nome do grupo, né, e competir e assim por diante. Então, mas o que acontece? Porque aqui no futebol brasileiro é muito mais fácil cortar a cabeça que cortar os pés. Então, tá dando ruim, corta a cabeça, tira o cabeça, tira o técnico e troca de cabeça, né? O cara tá o tempo todo pressionado. Estando ele pressionado, sendo tratado como coisa, ele passa a tratar os outros como coisa. Então, também não estou denunciando uma certa perversidade dos técnicos, muito pelo contrário. É uma estratégia de defesa para eles, porque eles são coisificados. Não é fácil. Eu já conversei com vários. Não é fácil você ligar a TV de manhã e ver o cara sentado num sofá, numa televisão, dizendo: se o cara jogar o próximo jogo, né, se ele continuar para o próximo jogo, eu venho de cueca aqui no programa. O cara torcendo para o cara ser mandado embora. O cara inflamando a torcida contra ele. Não é fácil. Eu acho que poucos de nós aqui teriam o coração para ser um cara desse, né? E aí muitos deles, por serem coisificados, acabam reproduzindo essa coisificação para com os seus atletas, sem com isso necessariamente pagando um preço altíssimo. Muitos estão com problema de saúde, muitos têm questões aí de ordem de saúde mental e assim por diante, né? Ansiedades, depressões e medicações e que tais. Precisa de muito coração, muita terapia para o cara segurar a onda de tanta pressão, de tanta entrevista. Quando é que você vai cair? Você acha que você fica até a próxima rodada? E tal. E segurar isso e, ao mesmo tempo, continuar desenvolvendo uma relação humanizada, uma relação na qual eu me relaciono com você, né? Imagina essa situação. Eu me relaciono com você independente de você estar jogando bem ou não. Eu vou te tratar como uma pessoa. Se você for uma pessoa ruim dentro do grupo, aí é outra conversa. Mas você sendo uma pessoa legal, eu vou continuar me relacionando com você. Se você não estiver bem, a gente vai fazer o que for possível para ajudar você. Porque essa é a função do treinador. Não é estar jogando mal, descarto. Gabriel, essa representação que você faz assim do treinador, do líder como maestro, né?
ela é muito boa, né? Porque muitas vezes a gente nota que assim, o senso comum, né, vê o treinador mais como um general de um exército, né? E não como um maestro de uma orquestra, né? E isso faz uma diferença fundamental até no jeito de jogar Exatamente. Futebol da equipe, né? É uma reflexão riquíssima essa, é muito bacana que você tenha Eu estou super encantada aqui com a reflexão. Sempre que eu escuto o Gabriel, ele sabe disso, a gente fica com vontade demais, né? Mas eu acho que a gente vai continuando. Claro. Eu queria trazer só no meu papel sempre de olhar o mundo lá fora, né, das outras indústrias, e quero aqui cunhar o termo indústria como eu olho como indústrias que competem por investimento, indústrias que competem. As indústrias, não só no futebol, as humanidades são essenciais, e cada vez mais, né, Gabriel, não existe. E no futebol, como o negócio, e nós estamos falando essencialmente de seres humanos, né, é mais importante essa ênfase, mas as humanidades, acho que o mundo precisa delas. Mas eu queria, encantada com essa sua última fala, trazer uma coisa desse mundo externo, do meu papel, que o Medina já me ouviu falar bastante aqui na universidade, a gente tem repetido, ela é adaptada do Instituto de Educação de Jovens de Alta Vulnerabilidade, que eu sou chairman lá, e a fundadora diz que não adianta treinar a mão antes de treinar o coração. A gente prepara jovens para o mercado de trabalho. E aqui na universidade a gente empresta essa frase agora, desde então, e a gente diz, não adianta treinar o pé antes de treinar o coração. E você traz muito disso, e eu faço outra conexão que também eu sempre aprendi de um grande líder de negócio, que é meu mestre do mundo de estratégia até hoje, que ele diz, as pessoas não deixam suas empresas, elas deixam os seus líderes. Exatamente. E aí você responde com muita maestria essa pergunta do Rafa. Exatamente. Agora, Gabriel, indo para o fim dessa conversa, desse Foot Talks, a gente queria te provocar um pouquinho do que, pelo menos a mim, o Medina nos conectou, que é você ampliasse sua fala num caminho de descobertas aí no mundo, mas no futebol mais ainda, que é o campo da neurociência. Sim. Eu queria te agradecer e te pedir para falar algumas palavras, como você vê essa ciência e como que ela, como você vê a junção de tantos saberes contribuindo também para essa evolução do futebol, que todos nós aqui estamos fazendo parte de alguma forma. Maravilha. É bem isso, assim, né? Gostei dessa frase, treinar o coração antes de treinar o pé, né? E eu acho que também ajuda a entender essa questão da neurociência, né? Pensando a questão da indústria também, eu já militei um tempo na área de recursos humanos também, falei sobre isso naquela conversa que nós tivemos lá, quando nos conhecemos, em que eu também tinha essa função de olhar para a empresa como um paciente meu, né? E aí eu tento trazer isso para o mundo esportivo, e eu acho assim, a agenda de recursos humanos, e naturalmente isso vai para a parte estratégica, de gestão geral e tal, ela tem sido cada vez mais humanizada, cada vez mais antenada às questões de ordem social, no Brasil e fora, porque é assim que eles estão conseguindo garantir sustentabilidade, inclusive rendimento, né? Então, é bom negócio cuidar. É uma frase que eu venho falando bastante tempo, assim, para muita gente. É bom negócio cuidar das pessoas, é bom negócio, né? E a coisa vai nesse sentido. E aí, com relação à questão da neurociência, eu acho assim, a junção transdisciplinar, aí falando para o professor Medina, que é nosso mestre em conteste nisso, a junção interdisciplinar das diferentes ciências em prol do esporte, do futebol especificamente, ela é sempre muito bem-vinda. Eu não sou contra, eu venho de uma escola muito biologizante, né? A EFUSP, que é a escola que eu estudei esporte, ela é uma escola que tem lá as suas disciplinas nas humanidades, mas ela é fundamentalmente pautada pela biologia, pela fisiologia, pela biomecânica. A grande parte das pesquisas são nesse sentido. Então, naturalmente, eu tenho um certo apreço também por essa junção da neurociências que faz, de certa forma, uma ponte entre a psicologia e a biologia.
A minha preocupação, e pode ajudar muito a entendimento de processos de treinamento, de questões até de regulação emocional e tal e coisa. A minha preocupação é como toda ciência mais nova, mais recente, a gente está falando, a década do cérebro foi a década de 90, né? A gente está falando de poucos anos atrás, é muitas vezes uma ciência se atribuir a resposta para todos os males, entende? Então, como se a neurociência fosse um grande guarda-chuva que pudesse explicar tudo. E você mesmo resolve quando você fala do coração, em que a neurociência muitas vezes está preocupada com o cérebro e esquece do coração, entende? Então, assim, eu estou pensando na mente, eu não estou pensando no cérebro. A neurociência está pensando nas questões neurais, não nas questões cerebrais. E as questões neurais dizem respeito a onde é que está a mente, né? A mente não está no cérebro, a mente está no corpo inteiro. Porque o cérebro é só uma glândula principal que está conectada com cada centímetro quadrado do meu corpo, para não dizer cada centímetro cúbico do meu corpo, né? Então, a questão da neurociência ela é importante, eu não sou contra, mas o que me preocupa é a banalização do conhecimento neurocientífico, do conhecimento das neurociências, em nome de um quick fix, sabe, de uma resposta rápida, de um remédio de ação rápida, de uma gambiarra, de uma coisa para inglês ver, que está aí presente nos coaches menos competentes, está presente no discurso de uma psicologia positiva de resultados rápidos, de felicidade eterna e duradoura, e nessa tal literatura de aeroporto, entende? Então, assim, que é o filósofo Clóvis de Barros Filho, que cunhou esse termo da 10 lições para ser feliz, né? Como se houvesse possibilidade de você seguir aquelas 10 coisas, você será feliz. E se você não for feliz, a culpa é sua. Então, assim, eu acho que é um aporte de conhecimento importantíssimo. Vocês tiveram uma entrevista com um cara que está migrando para esse caminho da neurociência, de entendimento e tomada de decisão, que é o professor Israel, que faz isso com muita categoria, com muita elegância, sem propor nenhuma resposta direta e rápida, sem dizer, se fizer isso vai fazer gol, né? Porque esse é o cuidado que eu tenho, né? Sem dúvida que eu estudo a área, sem dúvida que eu procuro entender e vejo muitas vezes os estudos neurocientíficos confirmando intuições lá do Freud, do Reich, dos caras que eu estudei, que são lá do século passado, para não dizer o século retrasado, e o meu cuidado só é com a banalização do discurso neurocientífico em nome, porque é isso, sabe? Muitas vezes é muito mais fácil você... Vamos punir os garotos, sabe? No exemplo que eu dei lá. Vamos punir, é uma resposta rápida, sabe? Não. Problema complexo tem que ter atuação sistêmica. E uma atuação sistêmica muitas vezes não é na base do quick fix, não é na base do remédio de ação rápida, né? Da gambiarra, de passar um reboco por cima e tá resolvido. Então, o meu cuidado é esse. Excelente. Medina, como você é o grande provocador desses pensamentos novos e você está sempre instigando, eu te convido para encerrar da nossa parte. Sempre um prazer. Muito obrigada, Gabriel. Com você, antes das palavras finais dele, mestre. Bom, como você já comentou, né, Elo, falar com o Gabriel é sempre encerrar com esse desejo de quero mais, né? Então, poderíamos realmente entrar em outros temas, aprofundar os que já foram comentados, né? Mas dentro do formato aí do nosso Food Talks, só nos cabe agora agradecer, Gabriel, a tua gentileza em nos conceder essa entrevista, né? E trazer uma série de reflexões críticas, né? Sobre uma área que todos nós somos muito apaixonados, né? E temos muita coisa para fazer ainda pela frente aí, né? Bom ter profissionais como você aí no futebol, né? Dando essa contribuição inestimável ao crescimento dessa área tão importante, tá? Muito obrigado. Bom, eu que agradeço aí o espaço, né? As palavras. Eu me considero um eterno estudante, né? E eu falei lá na palestra que eu fiz quando a gente se conheceu, Elo, e não é brincadeira, a minha intenção é mais confundir do que explicar, né? Que é de compartilhar minha confusão com as pessoas, porque a partir da confusão eu estou explicando e não estou garantindo a reflexão de ninguém, né? Então a ideia é trazer a minha confusão, de onde vem as coisas e tal, para compartilhar isso com as pessoas, e fico feliz
porque de fato somos militantes, né? Eu mais iniciante, você veterano, militando até hoje, né? Em nome de coisas, e fico feliz de poder ter um espaço para poder falar de psicologia, poder falar de humanidades dentro do glorioso e querido esporte bretão. Né? Super obrigada, obrigado Gabriel. Valeu, gente.